infringindo nossa lei, casou com a viúva de seu irmão. Porém, como ela não deu a ele filhos, para manter a linhagem, tomou para si uma amante, novamente infringindo a lei. No entanto, como ela também não lhe deu herdeiros homens, ele a matou. Por fim, se apossou das terras da Igreja Católica e a deu aos nobres, ao fim de manter-se no reinado. Vós estáis pensando, como ele fez tudo isso sem sofrer represália? Simples, ele flexibilizou a fé, como muitos fazem há séculos, para torná-la em seu benefício. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e se autoproclamou cabeça da Igreja. Dessa forma, assim como a Igreja Católica havia feito, colocando o Papa como representante de Deus na Terra, ele o fez. Por consequente, ele usurpou a glória, a honra e o poder, que tão só pertencem a Deus. Como tudo acontece pela vontade de Deus e segundo seus planos, a Inglaterra não ficou desamparada da raiz que traria a semente reformadora para muitos fiéis. Assim, encerro a história com a pergunta: vós tendes adequado o aprendido a cada dia, seguindo a Jesus a própria vontade, ou tendes dedicado tudo para a glória do único Deus? Que o Senhor Deus queira nos abençoar durante o dia de hoje, começando aqui logo de manhã, na presença dEle, e que o dia seja um dia de culto, começando agora até a noite e a nossa vida. Queria convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 15. Convidar os irmãos a ficarem em pé e vamos fazer a leitura dos 5 primeiros versículos do capítulo 15. Eu leio um versículo e os irmãos lerão o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus eterno e glorioso, muito obrigado por o dia de hoje. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Queremos suplicar, ó Deus, a tua bênção especial para aqueles que não puderam vir. Queremos suplicar, ó Deus, a tua companhia para aqueles que encontram-se enfermos e que nesse dia, Senhor, possam ter a tua presença, o teu conforto no lugar onde estão fazendo o seu tratamento. Tenha misericórdia, Senhor, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos permanecer em pé e vamos cantar para o louvor do Senhor o hino 640. Nós estamos em plena comemoração, do dia da reforma. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os céus em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebelde, igual não há na terra. A força dominada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus como traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos fizessem devorar, demônios não contados, não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa, se temos de perder, vazio os bens mulher, se tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Pode sentar, irmãos. Pastor Vinícius não chegou ainda, né? Tá bom. Irmãos, gostaríamos então de convidar o grupo de louvor para vir para cá, porque o pastor Valdenberg outro dia estava falando o seguinte, que ele nunca tinha feito alguma coisa aqui na frente, né? Então eu vou fazer também, uma coisa que eu nunca fiz. Vou dar um único aviso, não vai ter aviso. Olha que sonho, né? Por favor, irmãos, vamos passar para o nosso período de cânticos.
Bom dia. A primeira música que a gente vai cantar é Tesouro, e ela fala que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Ele é o nosso único tesouro. Por favor, pode ficar em pé.
A música fala basicamente que a gente tem que ter mais sede, a gente tem que procurar mais a Cristo. A próxima música que a gente vai cantar é Quebrantado. E a gente tem que ter um coração quebrantado, porque a gente tem que sempre estar buscando estar na presença dele. E para isso a gente precisa estar com o coração quebrantado. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou Sem palavras me aproximo.
agora, irmãos, de convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, apenas alguns versículos, 16 a 20. 7, 16 a 20. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eterno Deus, muito obrigado porque mais uma vez podemos meditar um pouquinho da Tua palavra. Queremos rogar a Tua bondade para a nossa vida, a bondade para o nosso coração, o esclarecimento. E, ó Deus, que realmente o Senhor possa nos ajudar a melhorar a nossa vida cristã, de forma que possamos te agradar em cada instante. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não sei se vocês se lembram, havia aqui na zeladoria da igreja, o seu Valdemar e a dona Cida. Alguém se lembra do seu Valdemar e da dona Cida aí? Muita gente. E eles tinham um filho, o filho mais novo chamava Edinho. E uma vez eu fui pregar na congregação lá do Bosque, lá no centro, e o Edinho estava lá. E quando nós estudamos um pouco de homilética, o professor, uma vez o professor nosso aqui, ele falou o seguinte: olha, é o seguinte, quando você terminar uma palavra, você ficar lá na porta, ou alguém vier e falar, olha irmão, a sua palavra foi muito boa, tenta verificar o que foi que você falou que tocou a pessoa, né? Aí, eu estava pregando, terminou o culto, fui lá para a porta, aí veio o Edinho e falou assim, olha, muito obrigado, a palavra foi muito boa. Aí eu lembrei do curso e falei, escuta, qual foi a parte da pregação que tocou mais você? Eu disse, não, é porque você falou só um pouquinho. Então, foi isso aqui, você falou só um pouquinho, então essa foi a melhor parte da sua palavra. Então eu espero que eu também fale só um pouquinho, para que vocês não fiquem cansados. Meu irmão, olha, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito desse texto da árvore e o fruto. Aqui, como é que é? Para a direita, né? É isso. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar é a respeito da bondade de Deus, a respeito da natureza. Olha só, Jesus, ele estava utilizando coisas da natureza para fazer alguns ensinamentos. Agora, só lembrando que ele usou a árvore, né, para esclarecer melhor, porque as pessoas entendiam muito bem essa história de árvore e fruto. Então, toda vez que Jesus ia explicar alguma coisa, então ele usava coisas bem conhecidas para poder todo mundo entender e não ficar gastando outros tempos lá. Então, a bondade de Deus se revela na natureza. Ora, cada planta tem o seu objetivo. Cada planta tem o seu papel. Eu fiquei pensando nisso porque, olha, a árvore má dá mau fruto, a árvore boa dá bom fruto. Então, está parecendo que tem árvore ruim e árvore boa. Então, eu queria só meditar no seguinte, que, na verdade, o que nós precisamos? Nós precisamos entender qual é o objetivo do ensino de Jesus. É o seguinte, olha, cada árvore tem que dar o seu fruto. Uma árvore vai produzir um fruto, a outra árvore vai produzir um outro fruto. Se por acaso alguma árvore, por algum motivo, produzir um fruto diferente, então aquele fruto vai ser ruim. Ou se ela não produzir nada, então um fruto ruim. Então, cada árvore produz o seu fruto. Nós estamos vivendo uma época muito diferente de alguns anos atrás, com respeito ao comportamento do tempo, comportamento do clima. Cada dia a gente vê alguma coisa diferente no clima. O deserto
aumentando, tempestades onde não tinha ainda, seca onde não deveria ser, os rios, que eram rios caudalosos, hoje são rios, tem um filetinho de água apenas. Então, a importância, né, do clima. Eu estava vendo aqui uma definição, estava dizendo assim, fatores que interferem, o que é o clima? Os fatores que interferem no clima estão a vegetação, o relevo, as massas de ar, a umidade, a localização do planeta e além da ação do homem. Então, uma das coisas importantes que a gente vê hoje, vê até o pessoal do meio ambiente falando que influi muito mesmo no clima, é a vegetação. Então, quer dizer, as árvores, elas precisam ser cuidadas, as árvores têm o seu papel dentro da vegetação, até mesmo na formação do clima. Eu estava olhando, né, vendo uma reportagem outro dia, e vendo uma obra que estão fazendo ali na África. Então, juntando, por exemplo, pegando aqui 11 países ali da África Central, e eles tentando verificar uma coisa seguinte, olha, o deserto do Saara está avançando sobre os países da África. Então, o que eles estão fazendo? Estão desenvolvendo um grande projeto de reflorestamento. Então, eu botei aqui um círculo. Então, um reflorestamento aqui, por exemplo, de cerca de 7 mil quilômetros de um lado do outro e 9 quilômetros, 9 quilômetros, é uma coisa bem grande aqui, de 9 quilômetros aqui em volta, fazendo uma floresta, estão plantando a floresta, com o objetivo de diminuir o aumento aqui do deserto do Saara sobre os países. E alguns países que já estão fazendo, né, que já estão fazendo a sua parte, já estão notando diferença na sua vida. Ou seja, estão reconstruindo a vegetação, replantando, reflorestando, e o clima está sendo um pouco mais amigável com o pessoal, especialmente lá da África. Então, quer dizer, a vegetação tem um papel muitíssimo importante na nossa vida. Então, só para dizer o seguinte, que realmente o que nós precisamos meditar a respeito aqui da árvore e do seu fruto é isso. Olha, a árvore, ela precisa produzir o fruto no tempo certo. Eu estava observando aqui o seguinte, com respeito ao tempo. Essa figura, né, a figura que Jesus usava, realmente facilitava muito o entendimento. Veja só, nesse capítulo, se nós fôssemos olhar aqui, tem 4 coisas que Jesus utiliza para fazer esse tipo de comparação. O primeiro, ele fala a respeito dos 2 caminhos. Um caminho é largo, o outro caminho é estreito. Depois fala a respeito das árvores e dos frutos, esse que nós estamos meditando agora. Depois fala a respeito da profissão de fé. Olha, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Né? E depois ele diz a respeito dos construtores, aquele construtor sábio que construiu sobre a rocha. Então, o construtor sábio e o construtor nécio. A árvore boa, a árvore má. O caminho estreito, o caminho mau. Aquele que realmente ama o Senhor ou aquele que não ama o Senhor, que está só fingindo. Então, Jesus fazendo esse tipo de comparação. Então, na questão das árvores, ele realmente fez essa comparação de maneira muito clara. Olha, a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. Não querendo dizer, né, no meu entendimento, dizendo que não é que uma árvore seja especificamente ruim. Não, a árvore, ela tem o seu papel, mas ela estava no lugar errado, estava fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Então, a árvore não estava produzindo. Bom, a árvore, olha só, usar uma árvore como exemplo. A árvore, talvez que nós estamos comentando, usar a árvore como exemplo. E a aplicação do fruto. Agora, eu queria falar o seguinte, cada fruto tem um tempo. Cada árvore tem um tempo para produzir o fruto. A título de exemplo, eu trouxe aqui, essa aqui é a tâmara. Então, a tâmara é uma árvore que ela leva 70 anos para produzir. Então, existe até um ditado por aí que diz o seguinte, olha, ninguém planta tâmara para colher tâmara. Quem planta tâmara é para os filhos, os netos colherem. Então, se alguém plantar uma tâmara, mas a tâmara não produz, porque ela tem um tempo.
Então, a árvore é assim. Então, por exemplo, quando estamos comparando, por exemplo, conosco, a nossa vida cristã, nós também temos um tempo para produzir. Outra, por exemplo, ó, o jambo, né, em homenagem à minha esposa aqui de Jambeiro, então eu escolhi o jambo. Né? Então, o jambo, ele leva 4 a 6 anos para produzir. Apesar de que eu nunca vi um pé de jambo lá, viu? Cadê? Eu procurei jambo para comer lá em Jambeiro, não achei. Lá em Goiás tem. Outra planta é a jabuticaba, todos nós conhecemos, né? A jabuticaba leva aí de 10 a 15 anos para produzir jabuticaba. Agora, e essa maravilha aqui? O abacate primeiro, né? O abacate leva de 3 a 4 anos para produzir. E essa aqui? E essa maravilha aqui? Essa, né? Essa leva de 6 anos para produzir. É o piqui, meus irmãos. É o piqui, que coisa. 4 a 6 anos para produzir a fruta. Então, quer dizer, cada fruta, cada árvore tem o seu tempo de produção. Bom, o fruto correto. Então, quando nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, quando nós começamos a crescer, a conhecer um pouco mais da palavra, então nós somos levados a conhecer, a descobrir o fruto que nós precisamos produzir. Evidentemente, que nós temos falado aqui, por exemplo, a respeito do qual é o fruto do Espírito. Sim, o fruto do Espírito é uma obrigação de todos nós. Mas existem coisas específicas que nós podemos fazer, que está dentro do nosso prazer, dentro da nossa habilidade, coisas que nós podemos fazer. Né? E no tempo certo. A produção do fruto, né? Então, pensando aqui o seguinte, olha, Senhor, o Senhor assinando, a árvore, ela está aqui, e se ela não produzir fruto, ela vai ser cortada, no tempo que nós vemos aqui em Mateus. A árvore vai ser cortada. Os judeus, nesse tempo aqui, os judeus estavam falando o seguinte, olha, nós somos filhos de Abraão, e nós não temos necessidade disso. Não, olha, não é o fato de de sermos filhos de Abraão que nós vamos produzir fruto. Não, o fruto, ele é produzido de cada um. Quer dizer, o fruto é uma coisa prática que acontece na vida do cristão. Né? Uma coisa prática. Então, não é o fato de que ser filho de Abraão produz fruto. Não, a aparência, né? O que o texto está querendo dizer é o seguinte, é com respeito à aparência. Não adianta ter aparência. Não adianta ter boa aparência, então uma árvore bonita e tal, né? Aquela coisa maravilhosa, dá para tirar fotografia e tudo, mas só serve para aquilo. A aparência não diz tudo. Por quê? O que realmente conta é o fruto. Então você olha uma determinada árvore lá, então ninguém tira a fotografia dela, mas quando sai o fruto, é um fruto gostoso, fruto bom. Então a aparência não resolve nada. E às vezes nós gostaríamos muito de produzir algum fruto apenas com aparência. Né? E vestir bem, cantar bem, então ele pode ficar só nisso. Né? Bom, a aparência não importa. O que conta é o fruto e no tempo devido. Temos que produzir fruto no tempo devido. Então, o texto, a Bíblia fala muito a respeito da pessoa, do neófito. Então, uma pessoa que aceita Jesus no coração, mas ainda tem um período de amadurecimento. Né? Então, não podemos exigir, por exemplo, que a pessoa nova, né, conheceu Jesus naquele dia, então já começa a produzir. Não, tem um tempo. Agora, o outro lado é o tempo que nós levamos e não produzimos. E não produzir. Então a gente vê aqui, né, ó, na parábola da videira, né, aquele que a gente leu lá em João 15, mostra que quem está produzindo, são 2 pontos. Quem está produzindo, ele é podado para que produza mais ainda. Então o que nós podemos entender com a poda lá da parábola da videira? É que realmente vai tirando as coisas impurias, tirando aquilo que está atrapalhando, que está consumindo energia, consumindo alimento. Não tira aquilo que está sobrando para que
a pessoa possa produzir mais ainda. Então, às vezes nós passamos por provações. Então, são as provações que vão nos ajudar a ser mais produtivos, né? Isso no caso da produção. Agora, o que não produz é cortado. Eu botei o cortado em vermelho lá, porque realmente poderia ser um outro estudo. Eu, por exemplo, não sou daqueles que acreditam na perda da salvação. Nós não acreditamos na perda da salvação. Mas o texto está dizendo que é cortado e lançado ao fogo. Então, realmente, seria um estudo a mais que nós poderíamos fazer a respeito disso. Mas o fato é esse, que aquele que não produz é cortado e lançado ao fogo. Precisamos entender o que é esse cortado e o que é esse fogo. Não sei se apenas é uma mudança, né, na forma de energia. Não, a pessoa, né, trocou a forma de energia, mudou essa aqui para uma outra. Mas o fato é que a pessoa é cortada e lançada ao fogo. Então a produção é bastante importante. Então, precisamos levar em conta que, né, mesmo que não sendo a respeito não a perda da salvação, mas existe problema, existe corte. Então, precisamos produzir. Cada um de nós deve fazer uma autoavaliação a respeito do seu fruto. Produz? Não produz? É só aparência? Se for, está na hora da gente fazer essa avaliação, então, né? Existem muitas indicações de que o cristão precisa produzir o fruto para o qual foi criado. Para o qual foi criado. Esse tipo de, um para liderar, o outro para ensinar, o outro para isso, o outro para aquilo. Então, cada um tem o seu fruto para ser produzido. Não adianta nós queremos produzir o fruto do outro. Eu vou fazer um curso de canto aqui, porque eu quero cantar tão bem quanto fulano. Não é, pode ser que esse não seja o seu fruto. O seu fruto pode ser outro. Então, tem que saber qual é o seu fruto. Agora, o importante, irmãos, eu queria colocar esse texto aqui de Hebreus, para a gente dar uma lida. Eu quero que os irmãos leiam comigo aqui. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm a sua faculdade exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então esse é o texto lá de Hebreus, falando a respeito da necessidade que nós temos de amadurecimento para poder produzir. Então essa avaliação é que eu queria pedir para os irmãos para fazer a sua própria avaliação. Escute, já não era tempo de produzir? De vez em quando a gente conversa aqui, escute, irmão, você não gostaria de dar aula lá na sala fulano? Não, aula não. Você não gostaria de fazer? Não, isso não. Você não gostaria de... Não, isso não. Então, tem coisas que às vezes nós achamos que a pessoa já está, olha, acho que aquela pessoa lá já poderia servir em determinado trabalho. Não, esse aí não. Por outro lado, tem aqueles que acham que são muito mais do que aquilo. Os irmãos se lembram. Às vezes nós temos aqui o ministério do templo, né? E às vezes uma pessoa foi convidada para participar do ministério do templo, antes do estacionamento. Aí a gente ajudava, cuidava dos carros, ficava aí na frente e tal. Aí, irmão, você não pode participar aqui do ministério. Não, está mexendo com cara de guarda de trânsito? Guarda de trânsito não, era para servir aqui, mas não, isso eu não quero saber. Guardar trânsito eu não quero não. Então, precisamos descobrir qual é o fruto que nós precisamos produzir. Não ficar dependendo de leite, como diz o texto de Hebreus. Assim, quem já está produzindo, esteja preparado para ser limpo e podado para que produza mais ainda. Né? Às vezes nós
A pessoa está produzindo, mas leva uma coisa qualquer, um contra, aí a pessoa já fica esmorecida. Olha, você está sendo podado para produzir mais ainda. Então, esse é o que nós precisamos pensar. Quem não estiver produzindo seu fruto, aproveite a chance exposta por Jesus. Irmãos, eu queria colocar aqui no finalzinho, aquilo que a palavra de Deus está sempre dando novas chances. Então, aquela história do agricultor, o dono chegou, olha, corta aquela árvore lá, porque aquela árvore está atrapalhando. O agricultor, senhor, deixa eu tomar conta dela mais um ano. Deixa eu cuidar dela, botar adubo, podar e tal, para ver se ela produz. Tá bom, então você tem mais um ano. Agora, se ela não produzir, corta e queima. Teve mais um ano de chance. Aquela árvore. Então, essa é a chance que nós podemos ter também. Ó, até agora eu não produzi ainda, mas pode ser que eu tenha mais um aninho de chance aí. Vou aproveitar essa chance e procurar saber qual é o fruto que eu preciso produzir. Né? Então, se você, eu, acha que não está produzindo o suficiente, então é a hora da avaliação. Olha, acho que eu poderia produzir mais. Produzir melhor. Então, a chance. Lucas 3, 9 a 14, só para enfatizar alguns temas aqui, então ele fala assim, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Para as multidões, o que havemos? As multidões responderam, mas senhor, então o que nós podemos fazer? Respondeu-lhe Jesus, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então é um fruto simples que Jesus está ensinando aqui. É ou não é? Quem tiver 2 túnicas, reparta. Quem tiver comida, reparta. Você vê que o ensino de Jesus é bastante simples. Nós precisamos só pegar, entender e começar a produzir. E os publicanos, né? Os publicanos disseram, mestre, o que havemos então de fazer? Respondeu Jesus, não cobreis mais do que o estipulado. Os publicanos eram aqueles responsáveis em fazer a cobrança de impostos, né? Que eram os representantes dos romanos. Olha, nosso papel é cobrar imposto. E aí, como é que nós podemos fazer? Cobra só o justo. Não cobra mais do que o justo. Né? E os soldados? E nós, o que faremos? Ele disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Irmãos, o ensinamento do Evangelho é bastante simples. Jesus simplifica a vida para a gente. Só tem um detalhe, né? Então, quando nós fazemos isso aqui por amor, diz, olha, você quer, então, produzir fruto? Tem 2 túnicas? Reparta. Tem comida sobrando? Reparta. Tem dinheiro? Reparta. Então, tem outros textos falando a respeito disso. Ou seja, nós temos indicação, temos chance na palavra de Deus, onde nós podemos produzir o nosso fruto. Não precisamos ficar esperando só aquela coisa maravilhosa. Eu quero. São vidas simples. Na verdade, o que nós lembramos também foi o seguinte, falando a respeito da religião verdadeira, mas nós sabemos que a religião verdadeira é atender o órfão e a viúva nas suas necessidades e, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Religião verdadeira, a produção de frutos, tomar conta dos necessitados e fugir da impureza. Não parece tão complicado. Poderíamos aproveitar a chance. Né? E que realmente, então, o Senhor queira nos ajudar, queira nos mostrar o caminho para que a gente possa produzir mais frutos e melhores frutos. Eterno Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado a Deus por essa oportunidade e suplicamos que o Senhor nos ajude e nos sustente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar? Hino 341. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem.
Esse hino fala em ser um vaso de bênçãos. Eu não achei nenhum que falasse que fosse uma árvore que desse frutos, né? Mas eu queria ressaltar que eu fico muito feliz quando eu vejo os adolescentes ministrando louvor aqui. E se a gente for conhecer mais profundamente o ministério deles, a gente vê que muitos deles estão buscando dar frutos em outras áreas também. E ainda eles são os brotos, não são as árvores. Alguns já são árvores bem grandes, né? Mas a gente pode dizer que são os brotinhos aí, as árvores que vão dar frutos futuramente. Ou que já dão hoje, né? Alguns já dão com poucos anos, né? Vamos que nós possamos ser vasos de bênção na obra do Senhor, produzindo frutos. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos do céu vão entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, deve ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero pedir o pastor Daniel Carneiro que vem aqui fazer oração para encerrar o nosso culto e Depois, dá também a bênção. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, nesta manhã, por mais este momento que passamos aqui, ó Deus, na Tua presença, relembrando, ó Deus, as Tuas palavras, os Teus ensinamentos. Senhor, que esta metáfora que faz, Senhor, do homem para ser como uma árvore, que produzamos, ó Deus, que os nossos corações, nossas mentes, e o nosso dia a dia produza frutos de misericórdia, frutos de bondade, frutos de longanimidade, frutos de mansidão e de paz, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tens feito por nós. Dá-nos um dia abençoado por Ti, debaixo da Tua graça. Abençoa agora, Senhor, ainda as coisas que vamos fazer na escola dominical,
os professores nos ensinamentos, que seja de grande proveito para todos nós. Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus o fazemos. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por este momento, e que a tua graça, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos nossos irmãos. Amém. Amém.